Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Há dias eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês e tocou muito forte dentro de mim, desde o dia que eu li um livro. E esse ensino, essa reflexão que esse homem de Deus nos trouxe é algo tão sobrenatural, algo tão sobrenatural. É uma palavra muito forte, uma meditação muito forte, mas é necessário. É necessário nesses últimos dias, é necessário nesse final dos tempos. Como nós sabemos, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela está tão próxima, está tão perto, estamos tão perto do arrebatamento. Antigamente, há 20, 30, 40 anos atrás, já era anunciado que isso poderia acontecer. O tempo passou e nada aconteceu. Mas hoje estamos em 2025. Estamos vendo muita profecia do que está para acontecer no mundo. Que 2030, a partir de 2030, muitas coisas vão acontecer, muitos sinais, e não digo que seria sinais muito bons, mas conforme nos é anunciado, muitas coisas vão ocorrer a partir deste ano. Então, desse ano de 2025 até 2030 é um ano de muita reflexão, de muita entrega, de muita busca. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o Evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus hoje nos é proposto, hoje nos é oferecido, hoje nos é anunciado. Amém? Deus, Ele fez um sacrifício tão grande de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, pelas nossas vidas, para nos resgatar, para nos dar mais uma chance, para perdoar os nossos pecados, para nos dar mais uma chance de nós nos redimir. Então o sacrifício de Jesus, ele não pode ser em vão. O sacrifício de Jesus, ele não pode ser em vão. Não é da vontade de Deus, não é da vontade do Pai que as pessoas, que os seus filhos vão para o inferno, vão para o abismo. Há tantos anos isso é anunciado, que isso pode acontecer e vai acontecer com aqueles que verdadeiramente não se rendem ao Senhor Jesus Cristo, que não se submetem à sua palavra, à sua vontade. Infelizmente, isso vai acontecer. Querendo você ou não querendo acreditar, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E no decorrer dos dias, no decorrer do tempo, você vai ver sinais e acontecimentos ocorrerem que vocês vão ver, que o que eu estou expressando hoje, vão perceber que a palavra, que a Bíblia Sagrada, que tem 2000 anos praticamente, era verdadeira. Eu já vi tantas pessoas dizerem que acreditam numa parte, não acreditam na outra, que a Bíblia diz. Outros acreditam em tudo, outros não acreditam em nada. Mas infelizmente, a verdade é uma só. Jesus vai voltar, e Ele está voltando, e é a última chamada para a humanidade, a última chance para a humanidade. É como eu dizia, não é da vontade do Pai que nenhum filho dele se perca, que ninguém se perca, senão Ele nem teria mandado o seu Filho Jesus Cristo para ser um sacrifício, para derramar o seu sangue, para nos resgatar, para nos comprar,
para nos livrar da cilada do diabo, da cilada do mal. Ele nem precisava fazer isso. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos resgatar, para nos dar o direito da salvação. Jesus, ele veio nessa terra com uma missão de nos reconciliar com Deus, de nos reconciliar com o Pai e principalmente de nos trazer o reino dele. E principalmente de nos trazer o reino dele, a terra, aos nossos corações. E nesses últimos dias, nessa última hora, tudo que Jesus quer, tudo que o Pai quer, tudo que Deus quer, é que esse reino seja implantado no ser humano, para que o ser humano entenda e reconheça por quê. Por que Jesus morreu por nós? Por que Deus deu o único filho dele por nós? Por que esse sacrifício tão grande? É porque tem algo preparado para nós depois da morte, muito grande, majestoso, grandioso, tremendo, precioso demais. Um lugar que não haverá mais choro, um lugar que não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Chega de morte, chega de sofrimento. Mas assim como Deus se sacrificou, assim como o Pai se sacrificou, assim como Jesus se sacrificou, nós também vamos precisar nos sacrificar, de abandonar a velha vida, de abandonar as velhas práticas nesse mundo. Eu teria muito mais para expressar para você agora, mas o que eu queria dizer para você é muito forte. Receba aí no seu coração. É muito forte. Não é da vontade do Pai, não é da vontade de Deus que ninguém se perca, que ninguém vá para o abismo, que ninguém vá para o inferno. Só que aqueles que recusarem a oferta que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou, de ter dado o Senhor Jesus Cristo, se nós negarmos o Senhor Jesus, se nós não abraçarmos essa oportunidade que Deus nos deu agora, infelizmente, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Por isso eu quero dizer para você, o ser humano não vai para o inferno porque não é a vontade de Deus salvar ele, porque Deus não quer salvar ele. O ser humano, ele vai ir para o inferno, para o abismo. Por quê? Porque ele recusou essa dádiva, ele recusou essa oferta, ele recusou esse presente que Deus nos deu, do direito da salvação, de uma vida melhor nessa terra. Porque não tem vida, não existe vida sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a grandeza de Deus. Não existe vida. Por isso que muitas vezes você sente esse vazio. Por isso que muitas vezes você sente esse vazio tão grande dentro de você, parece que nada preenche. Porque falta a presença de Deus.